a liberdade de imprensa, embora muita gente confunda uma com a outra. Via de regra, quando nós falamos existe liberdade de expressão, as pessoas dizem existe, porque não existe censura prévia à imprensa. Isso não significa ausência de censura. A censura tem vários recursos. E a liberdade de expressão é muito mais do que a liberdade de imprensa, embora ela seja absolutamente necessária. A liberdade de expressão envolve a arte, envolve a produção, envolve a possibilidade de todos nós, no exercício da nossa profissão, podermos falar o que pensamos, podermos defender aquilo no que acreditamos, podermos dialogar e podemos chegar a uma convergência, a uma negociação, né? O que nós defendemos é a possibilidade de negociação. Por fim, eu queria dizer que as mídias digitais, a comunicação em rede, coloca num outro patamar a discussão sobre a liberdade de expressão, né? Nós precisamos saber usar esses meios que existem hoje e que nos colocam em diálogo frequente com pessoas que estão perto ou que estão longe, né? É preciso não termos medo desse grande potencial que nós temos hoje de nos expressarmos e de conhecermos o que pensa o outro, aonde esse outro está e o que ele deseja. E nós acreditamos, na Escola de Comunicações e Artes, na Universidade de São Paulo, que a democracia exige o poder de dialogar, de negociar, de convergir. E é por isso que eu estou aqui e agradeço a oportunidade que me deram de trazer um pouco dessa pesquisa que nós estamos realizando. Convido vocês a visitarem o nosso site, onde nós temos todas essas documentações de uma censura que foi clássica, que foi estatal, que foi uma censura oficial e todas as formas de censura que hoje a sociedade está desenvolvendo em substituição e que não são nem mais frágeis e nem mais fáceis de lidar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de manter aceso este debate, manter acesa essa discussão tão relevante para a democracia, em última análise, no Brasil. Eu queria passar a palavra diretamente para o deputado Sandro Alex, né, para o presidente da Frente Parlamentar de Comunicação, para fazer a sua manifestação em 15 minutos. Por favor, deputado. À vontade, por favor. Olá, bom dia a todos. Cumprimentando aqui a Patrícia, do Instituto, aos nossos companheiros, professora Maria Cristina, o Marcelo, o Mauri, aos amigos das associações, em nome aqui do Daniel, da ABERT e as demais associações, ao Tony também, do Sistema Globo, a toda a imprensa. Enfim, agradeço e me sinto honrado com a possibilidade de contribuir com este debate que fortalece a nossa democracia. O tema é desafiador, e é conveniente nós recordarmos um pouco da história, né? Alinhar os riscos que enfrentamos no presente e estarmos vigilantes para impedir que, no futuro, as mazelas que enfrentamos no passado se repitam. Fui buscar, inclusive, a reprodução do ato institucional número 5 de 68, o artigo 9, presidente da República poderá baixar atos complementares para execução deste ato institucional, bem como adotar, se necessário, à defesa da Revolução, as medidas cabíveis. No artigo 152, o presidente autoriza as seguintes medidas coercitivas: censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e de versões públicas. Esse é o texto. E é difícil imaginar, nos dias de hoje, como se trabalhava nas redações, nos jornais, com a censura prévia
a maior de todas as violações ao princípio da liberdade de expressão. Durante praticamente 10 anos, uma década, a partir da promulgação do AI-5, a mídia sofreu censura de duas formas diferentes. Na maioria dos veículos, aceitava-se a censura feita à distância. Recebiam-se instruções dadas por telefone, ocasionalmente por escrito, raramente contato direto, já era dissimulado assim desde aquela época, para que informações não fossem divulgadas e para que temas não fossem abordados. Telefonemas eram quase sempre anônimos, mas todos sabiam de quem partia. Em um pequeno, mas destacado número de veículos, havia a presença física do censor. E era ele, superpondo-se à direção profissional, que determinava o que podia e o que não podia. A simples existência dos instrumentos de arbítrio exercia a pressão deletéria sobre os veículos, conduzindo à autocensura. Nesse processo de coerção, a grande prejudicada, claro, a sociedade brasileira privada de informações de extrema relevância. E nesse período, eu também busquei um trecho do professor Eduardo Brito, aqui da UNB, onde ele diz: a partir de 75, a censura abrandou-se aos poucos, mas só a nossa Constituição de 88 redefiniu e afirmou a liberdade de expressão, concebendo-a como um direito difuso. Se o Brasil conta hoje com um ordenamento jurídico capaz de reconhecer a liberdade de expressão e de lhe dar proteção adequada, assiste-se em quase toda a América Latina uma onda repressiva, que mesmo lá fora só pode nos preocupar. Como se sabe, surgiu na última década o que poderíamos chamar de ditaduras da terceira geração. Os novos regimes de força têm características próprias. Embora legitimados por processos democráticos, eles recorrem a expedientes do cesarismo, como o plebiscito referendo, para anular esse mesmo instrumento democrático que permite a sua ascensão. E o alvo? A liberdade de expressão. Existe toda uma retórica pronta. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, costuma referir-se a uma permanente luta contra as mentiras da burguesia e oligarquia de que a mídia seria não apenas vetor, mas formulador. Fala também em eliminar o latifúndio midiático. Com isso, a Venezuela registra uma sequência de ações restritivas contra a mídia. Por exemplo, a proibição de uma campanha publicitária promovendo o direito à propriedade privada, a imposição aos canais de TV a cabo para que transmitam ao vivo os discursos do presidente, proposta para limitar a capacidade de estações de rádio de agrupar-se em circuito, a fim de ter uma cobertura maior no país. De uma só penada, foram fechadas 34 emissoras privadas de rádio e TV, alegando-se que operavam ilegalmente. E anunciou-se no mesmo dia o possível fechamento de outras 206, consideradas de oposição. Em 7 anos, a Venezuela caiu da posição 77 para 133 no ranking de liberdade de imprensa organizado pelos Repórteres Sem Fronteira. Na Bolívia, a recém-elaborada Lei de Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação abrange todos os meios, inclusive a internet. Com ela, o setor privado passa a ter direito a apenas 33% das licenças de rádio e TV, enquanto o Estado fica com 33%. Povos indígenas e meios a serviço de organizações pretensamente comunitárias, em geral, partidárias do presidente Morales, terão 17% cada. A Associação Boliviana de Emissoras de Rádio informou que 400 estações podem fechar até 2017, quando vencem as suas licenças, se realmente houver restrição aos grupos privados. Até na Argentina, onde o clima de violência é menos visível, registram-se casos claros da perseguição a jornais e jornalistas. O Clarim enfrenta a tortuosa ação judicial de clara inspiração no governo por buscar um jornalismo independente. Assim como o Clarim, o La Nación e outros jornais sofreram ações patrocinadas por setores ligados ao governo em represária ao jornalismo que fazem. Houve até um boicote publicitário a um jornal, já falado, que precisou recorrer à Corte Suprema para obrigar o governo a incluí-lo na pauta. Haveria, então, alguma razão para aqui no Brasil nos preocuparmos com essas questões que parecem
afastadas da nossa realidade? A resposta é positiva. Porque se percebe com muita nitidez a presença da ideologia que atinge os nossos vizinhos. Se não, vejamos. Na esteira dos desmandos e dos escândalos que atualmente estarrecem a sociedade, advogam a necessidade premente do controle social da mídia. Seria possível dizer, claro, que essa iniciativa não foi adiante e o próprio governo não a colocou na pauta do legislativo. Não importa, porque a ideia está entranhada em estratos políticos partidários que se confundem com a estrutura estatal. E ideias como essa ressurgem a qualquer momento. Apresenta, então, uma analogia muito próxima com as vizinhas ditaduras da terceira geração. Dela difere apenas porque as nossas instituições, menos esgarçadas como as dos nossos vizinhos, não permitem que operem com a brutalidade de lá. Qualquer jornalista que circula aqui nos bastidores do poder ouve referências frequentes ao que chamam de PIG, Partido da Imprensa Golpista, e uma busca rápida na internet, se tem a dimensão do trabalho de difamação orquestrado. Creem sinceramente que jornais e jornalistas não existem para informar, mas para se opor ao projeto de poder que acalentam. Desse tipo de concepção decorre uma outra proposta legal, a de se constituir um marco regulatório para as comunicações. E aí vêm as questões referentes aos conselhos. Mas que marco é esse? O que é que vai constar nele? Quem é que vai fazer? E pela concepção original, o marco teria um guardião. E esse guardião seria o governo. Os seus defensores costumam invocar, inclusive como prova de boa-fé, o exemplo britânico onde existe o marco. Só que é falso, porque lá o controle é privado e o marco se aproxima muito mais do nosso Código de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, do que das propostas que a gente vê e circulam por aí. Reitero que os defensores da regulação da mídia usam argumentos que nada têm a ver com a sua verdadeira preocupação. A revelação pela mídia das falcatruas, do tráfico de influência, da corrupção, no seio dos órgãos públicos e das estatais. Tudo feito com a complacência dos governantes que se locupletam dos crimes de lesa pátria que vêm sendo cometidos no Brasil. Por isso, para alguns segmentos, urge acabar com a liberdade de imprensa, mas de forma velada, com o manto da expressão, controle social da mídia. No Brasil, pensava eu, estamos a salvo porque a liberdade de imprensa foi esculpida a ferro na Constituição, editada em 88. Para relembrar, tem o artigo 5º, é livre a expressão da atividade intelectual, muito colocado pela professora, artística, científica, de comunicação, independente da censura ou licença. Assegurado a todos o acesso à informação. Ainda na Constituição, o capítulo que trata da comunicação social, o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma. Processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística e em qualquer veículo de comunicação. Mas será que há tentativas de modificar isso? Modificar a Constituição? Me empenhei na análise cuidadosa efetuada pelo nosso Centro de Informação e Documentação da Câmara e agradeço aos seus servidores. A pesquisa apurou que, felizmente, não tramitam projetos de emenda à Constituição que maculem esses artigos que eu citei. Em relação às demais proposições, existem 191 projetos de lei em tramitação, os quais, apesar do número elevado, referem-se, na grande maioria, à classificação indicativa de programação e à regulação de publicidade. Quanto à regulação da publicidade, é bom lembrarmos que o Brasil se destaca positivamente nessa área. Dispõe de um mecanismo moderno que faz o controle da publicidade, o CONAR, que é contra a censura na publicidade
e surgiu diante de uma ameaça nos anos 70. E o governo federal sancionaram uma lei criando uma espécie de censura prévia à propaganda, lá nos anos 70. Contra essa ameaça surgiu a ideia da autorregulamentação, inspirada também no modelo inglês. A sua implantação se deveu ao esforço de inúmeras pessoas, nomes da publicidade brasileira na época. E assim nasceu o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, com a função de zelar pela liberdade de expressão comercial e defender os interesses das partes envolvidas no mercado publicitário, inclusive os do consumidor. As autoridades da época, anos 70, foram convencidas a engavetar o projeto e confiar que a publicidade brasileira era madura o bastante para se autorregular. Contando com esse mecanismo tão eficaz, eficiente, não parece razoável apresentar ou fazer prosperar proposições com o objetivo de regulamentar a publicidade, em geral travestidas de boas justificativas, mas que, no fundo, restringem a liberdade de expressão. Cercear a liberdade de expressão é uma tentação dos governos totalitários. Essa ideia emergiu no governo anterior, defendida pelo ministro Franklin Martins. Ele exerceu o cargo até 2010 e defendia o controle da mídia, apelido dissimulado da censura. Em seminário promovido pela TV Cultura, ele afirmou que os debates sobre a regulação da imprensa, com destaque à desconcentração econômica do setor, obrigações de conteúdo e normas para o direito de resposta, iriam ocorrer, com ou sem a participação dos principais veículos. E disse: vamos nos desarmar. Nenhum setor tem o poder de interditar a discussão. Está na agenda, será feita, ou num clima de entendimento, ou de enfrentamento. Ela vai acontecer de qualquer jeito. Mesmo com a sua saída do governo, esta ideia não foi descartada. E volta e meia, volta a assombrar. Os seus alegados benefícios para a sociedade são bombardeados cotidianamente, notadamente por meios de sites e blogs, em geral financiados direta ou indiretamente pelo governo. Esta verdadeira lavagem cerebral, é preciso reconhecer, vem sendo feita com muita competência, mediante o uso de tecnologias avançadas e métodos sofisticados de persuasão. No entanto, embora os argumentos utilizados apontem em outra direção, suspeita-se que a intenção verdadeira seja impedir que venham à tona notícias desfavoráveis ao governo de plantão. Recentemente, o ministro das Comunicações também esteve na nossa casa e brindou a todos com suas explicações acerca do programa de sua pasta. Quando foi perguntado sobre o tema que ora discorremos, defendeu a liberdade de imprensa no contexto de controle social da mídia. Depreendemos de suas explicações que o controle social serve para tornar a imprensa amigável e, quando passar a criticar políticas governamentais, deve ser submetida ao chamado controle social. Pelo menos, esse é o sentido da pregação de governantes e que desqualificam jornalistas e veículos que ousam fazer análises econômicas desfavoráveis. E tem exemplos concretos e recentes. No ano passado, foi publicado que a rede de internet do Palácio do Planalto foi usada para alterar os perfis no site Wikipédia dos jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão, os dois colunistas e comentaristas da TV Globo. Foram incluídas informações falsas, mentiras e críticas nos perfis dos jornalistas na enciclopédia virtual, conforme denúncia, inclusive, publicada. E todas as alterações, repito, foram feitas a partir da rede de internet do Palácio em um episódio constrangedor. A boa notícia é que, apesar de tudo, ainda há autoridades que não se deixam intimidar pela campanha em favor do controle social da mídia. A ministra do STF, Carmen Lúcia, recentemente disse que não pode haver nenhuma lei que possa levar a qualquer tipo de controle sobre a imprensa. Há poucos dias, disse: a opressão não tolera a imprensa livre. A ministra ensinou que todas as constituições defendem a imprensa livre, mas isso depende de como cada governo
entende o que é imprensa livre. Penso que aí mora o perigo. A outra vertente que, em minha opinião, deve ser combatida é a chamada regulação econômica da mídia. Parece tratar-se de uma outra forma camuflada, como sempre foi. Outra forma camuflada de censura. E, nesse ponto, acompanho também o posicionamento da ministra, que se posicionou contrária a esse tipo de limitação pelo mesmo entendimento. Quanto à regulação, a imprensa sabe perfeitamente como atuar e acrescentou: dos excessos se encarregam as leis que já existem. Digo eu, quem se sentir caluniado, desrespeitado, procura a reparação pelos meios legais e o direito de resposta. Para finalizar, defendo o combate irredutível ao controle social da mídia, por acreditar com muita convicção ser nefasto ao aprimoramento da democracia. Defendo a cultura do debate respeitoso entre quaisquer interlocutores, no contexto da absoluta e ilimitada liberdade de expressão. Defendo o combate irredutível à intolerância racial, religiosa, de gênero, que, no meu entendimento, só poderá ser efetivo por meio do aprimoramento da educação de nossas crianças com valores plurais, para que, no futuro, eles curem a nossa sociedade das mazelas de nossa geração. E isso consta da nossa frente parlamentar, composta por 240 parlamentares. Por fim, ninguém virá, de forma direta, dizer que é favorável à censura. Ela virá através da dissimulação em termos como controle e regulação. E, por isso, a sociedade deve estar sempre vigilante para combatê-la diariamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. Obrigado pela excelente explanação. Parabéns também pela iniciativa da frente, que seguramente está começando a produzir já realmente, muitas vezes até quase que um ambiente de resistência a esses sofismas que circulam por aí como verdades absolutas, como o senhor acabou de mencionar aqui com muita propriedade. Queria lembrar, se alguém tiver alguma questão aos nossos debatedores, pode fazer por escrito. Eu só peço que coloque o nome, e eventualmente a organização para que a gente possa identificar. Dito isso, eu passo para o repórter Mauri Kenny, diretamente da linha de frente, que tem enfrentado aí na prática, sentido na pele, o que é de fato essa nova censura. Mauri, por favor. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Instituto Palavra Aberta, à Câmara dos Deputados, por abrir esse espaço que é fundamental não só para os profissionais de comunicação, mas para a sociedade como um todo, que, em última análise, é quem vai receber um produto de qualidade, uma informação de qualidade, tendo uma imprensa livre. E eu gostaria de falar aqui, dentro desse contexto da liberdade de expressão, falar sobre a liberdade de imprensa, que é na instância em que eu atuo. Essa conferência, ela vem a calhar muito bem nesse instante, especificamente para o meu estado, o Paraná. Nós temos hoje, exatamente hoje, um jornalista escondido em algum canto do Brasil, um jornalista paranaense, que ele foi ameaçado. Há 30 e poucos dias ele foi ameaçado de morte por estar exercendo o ofício jornalístico. Assim como houve outros casos lá no Paraná, eu também fui vítima disso. Eu gostaria de fazer um paralelo com a época da censura na ditadura militar. Naquela época, sabia-se muito bem quem era o censor. Ele estava muito bem caracterizado na instância estatal, simbolizado, enfim, pela farda e tudo mais. Hoje, há N maneiras de censura à imprensa. E nós estamos lidando com um inimigo invisível. E é difícil de você lutar contra um inimigo invisível, esse inimigo que sabe quem você é, sabe por onde você transita, conhece a tua rotina, conhece a tua família, enfim, e você não sabe absolutamente nada dele. Você supõe quem seja,
a partir de ameaças advindas de um trabalho que você tenha produzido, né, recentemente. Então, é muito difícil para o profissional de imprensa trabalhar em circunstâncias lutando contra um inimigo invisível que está, me parece, muito presente em razão de um problema que é sintomático no Brasil, e não só em relação à liberdade de imprensa e de expressão, mas na conjuntura toda do país, na conjuntura da insegurança pública, que é a impunidade. Acho que a impunidade ela retroalimenta a censura em suas diversas instâncias, e eu gostaria de esmiuçar um pouquinho cada uma em seguida. Porque a pessoa, um possível agressor ou censor, um jornalista, ele busca em ações retroativas de outros e percebe que esses outros censores, agressores, né, violadores de direitos não foram punidos, então a probabilidade de ele ser punido é pequena também. Então, nessa pesagem do custo-benefício, ele arrisca ameaçar um jornalista, o que tem acontecido com bastante frequência no Brasil nas últimas décadas, e nesse momento, em particular no Paraná, tem sido um caso bastante complicado. Nós tivemos, assim, a censura ela parte fundamentalmente de agentes públicos, mas não só. Mas é basicamente de agentes públicos o que a gente percebe hoje, porque a imprensa brasileira ela consegue cobrir muito bem temas de corrupção ou irregularidades, enfim, em instituições públicas, mas investiga muito pouco esses tipos de desvios na instância privada, em corporações privadas, enfim. Então, é meio que natural, entre aspas, que a censura ou as ameaças partam mais de agentes públicos que estão mais, digamos assim, vulneráveis ou mais na alça de mira dos jornalistas, né? Nós tivemos, nos últimos anos, no Paraná, alguns casos de censura prévia, né? Um caso horrendo que aconteceu de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná que censurou previamente o jornal em que eu trabalho, a Gazeta do Povo, conseguiu uma liminar impedindo que o jornal mencionasse ele em qualquer momento, em qualquer tipo de cobertura. E foi além, e fez uma censura, além de ser uma censura prévia, uma censura retroativa. O que ele conseguiu, e que finalmente em seguida foi derrubado, é que o jornal tirasse todo o conteúdo online da sua plataforma online, o que já havia sido publicado sobre ele. Uma aberração, convenhamos. Só que isso teve um efeito contrário, porque aí algumas organizações, como o Sindicato de Jornalistas do Paraná e outras instituições, passaram a reverberar aquelas notícias. Como a censura era contra o jornal, então essas outras organizações começaram a replicar as informações que o jornal estava sendo impedido de publicar. Então, foi um tiro pela culatra. Mas logo se derrubou essa liminar, enfim, as coisas voltaram à sua instância normal. Mas isso demonstra como a gente está sujeito a esse tipo de censura ainda também. Eu estou citando o caso do Paraná, mas teve outros casos de jornais do Pernambuco também, que estavam censurados. O Estadão passou mais de um ano censurado, sem poder falar do Sarney, enfim. Isso é terrível. Mas eu gostaria de falar de um ponto bem específico que trata de gente como eu, né, de profissionais como eu, o profissional da linha de frente, né? Não haveria jornalismo sem um repórter, né? E o repórter é o que está na linha de frente de qualquer cobertura, seja ela qual for. E é, portanto, o soldado, né? O soldado que está mais vulnerável no campo de atuação, na busca da boa informação que seja útil para a sociedade. E aí é que as coisas começam a acontecer e
e pode provocar na tropa, né, nos jornalistas, algum receio de investigar determinados temas, como eu já conheço alguns colegas jornalistas que mudaram um pouco o seu perfil de atuação em razão de receios de alguma represália decorrente de uma possível investigação. Eu gostaria de citar um caso particular meu, e para exemplificar como afeta muito a vida do jornalista um efeito colateral desse, né, uma ameaça. Eu coordenei, e não foi a primeira vez que eu tive esse tipo de revés, e possivelmente não vai ser a última, mas é um caso que ainda está tendo sequelas, trazendo sequelas para mim. Em 2002, eu coordenei uma equipe, né, de jornalistas do meu jornal, da Gazeta do Povo, para fazer uma reportagem longa, e ficamos 5 meses trabalhando, e conseguimos comprovar irregularidades dentro das polícias civil e militar do Paraná. Documentamos tudo, a gente só publicou o que conseguimos comprovar realmente de irregularidades. Essa publicação foi em maio de 2012. Em maio ainda surgiram uma série de ameaças por meio de um blog, hospedado em Curitiba, fazendo ameaças a mim, que coordenei a equipe, e a um suposto informante, né, um policial que supunham-se ser um informante meu, escrevendo uma série de barbaridades, né? Dá para imaginar até o que essas pessoas escreveram, né? Mas então o jornal fez o registro, documentou essas ameaças, a gente fez uma notinha até para alertar as pessoas que a gente estava ciente disso, e tocamos o barco. Em dezembro de 2002, nós publicamos uma suíte, uma sequência dessa reportagem, mostrando que delegados que a gente tinha, delegados da Polícia Civil, que nós tínhamos mostrado que estavam cometendo irregularidades na Polícia Civil, ao invés de serem punidos, eles foram incluídos numa lista de promoção de delegados de 2ª para a 1ª classe. Fizemos essa matéria, e no mesmo dia em que ela saiu, no dia 17 de dezembro de 2012, uma segunda-feira, quando eu cheguei para o trabalho no jornal, no início da tarde, por volta das 2 horas, já vieram me avisar que tinha tido 3 ligações, lá 2 para o jornal e uma para a TV, que é do mesmo grupo, né, que do jornal que eu trabalho, 3 ligações dizendo que tinham 5 policiais contratados, 5 policiais do Rio de Janeiro, que tinham sido contratados para metralhar a minha casa. Não deram um tiro sequer, mas o estrago que eles fizeram na minha vida foi pior do que se tivessem efetivamente metralhado minha casa. Meu filho caçula, na época, não tinha 3 anos de idade ainda. E ele não conseguia compreender, óbvio, uma criança não vai compreender por que o pai e a mãe estavam todos os dias com 4 caras atrás, juntos, mudando toda hora de hotel, todo dia de hotel. Foi uma semana assim, até que, então, a minha mulher saiu, foi para outro estado, e eu tirei uma temporada com a ajuda do meu jornal, e de 2 organizações internacionais, eu passei um período fora do país até a poeira baixar. E é triste isso para o jornalista, isso abate realmente. O mais constrangedor e o mais terrível disso tudo é que a gente foi punido por ter feito um bom trabalho, mostrando como a sociedade estava sendo lesada. Como o cidadão paranaense, no caso, estava sendo lesado com aquela gama de policiais usando em benefício próprio a estrutura pública que deveria estar a serviço do cidadão. E os repórteres, né, que foram fazer esse tipo de cobertura, prestar esse serviço para a sociedade, foram punidos. E os policiais que estavam cometendo irregularidades ficaram ilesos, porque tem um desdobramento na sequência que eu gostaria de falar, que remete a um outro tipo de censura e intimidação à imprensa. Mas, enfim, para mim, para os jornalistas em geral, vocês devem lembrar o caso também do André Caramante, que teve que passar uma temporada, da Folha de São Paulo, que teve que passar uma temporada fora do
do país porque ele foi ameaçado por um deputado, né, que era policial. E isso afetou extremamente a vida dele, né? Assim como a ameaça que eu sofri afetou a minha vida. Eu perdi um casamento por causa disso. Com os meus 2 filhos maiores que moram em outra cidade lá no Paraná, uma cidade da qual eu tive que fugir, também sob ameaça da polícia, por ter feito uma reportagem mostrando como a sociedade estava sendo lesada por maus servidores públicos, né? Então, eu vejo reprisar esse tipo de problema para mim. Por um tempo, eu baixei a guarda e eu passei a mexer com assuntos mais amenos. Mas nem por isso eu ainda deixei de ser intimidado pela polícia. Nos últimos 2 anos, depois que eu voltei para o Brasil, voltei ao trabalho, eu e meus 3 colegas que participaram dessa investigação comigo, nós passamos a ser intimados pelas polícias civil e militar para prestarmos esclarecimentos, para ajudar essas polícias nas suas sindicâncias internas, para chegar a uma conclusão, à punição daqueles policiais que nós havíamos denunciado na reportagem. Ok, nós nunca nos furtamos a ir. Nós fomos em todas as intimações, sempre acompanhados com advogados do jornal, acreditando que realmente havia, do outro lado, uma boa intenção de que, com novas informações nossas, esses policiais que haviam feito, né, cometido essa irregularidade fossem realmente punidos. Só que, ao longo desses depoimentos, a gente foi percebendo qual era a intenção por trás dessas convocações. Havia um certo roteiro, tanto na Polícia Civil quanto militar. Eles primeiro perguntavam para a gente, nós fomos 14 vezes nos últimos 2 anos, não é pouca coisa, né? E havia um roteiro. Primeiro eles queriam saber como que nós descobrimos a informação, né, que nós levamos a público, e quem nos havia dado a informação. Todas as vezes era assim. Isso ficou muito claro para a gente que a intenção era, antes de punir quem havia cometido a irregularidade, era descobrir quais eram nossos informantes, para punir esses informantes, para ter aí um duplo caráter pedagógico. Primeiro, para ensinar a tropa, não ousem passar informações para jornalistas que a gente acaba descobrindo quem é e vai punir. E o segundo caráter pedagógico, punir a própria imprensa mesmo, para servir de exemplo para esses jornalistas e para outros, que eles vão ser coagidos a todo momento, vão ter esse tipo enfim, esse tipo de constrangimento e que estão de olho na gente, né? Então, é uma outra maneira de intimidar e censurar os jornalistas. E, óbvio, quando isso tudo começa a acontecer, esses vários casos vêm à tona, uma porção de jornalistas começa a ficar preocupado. Poxa, isso pode vir a acontecer comigo se eu tratar de determinados assuntos. E aí que começa a autocensura. Aí o jornalista começa a negligenciar um bom assunto que poderia corrigir uma injustiça social, mas ele não vai fazer porque isso vai ter implicações. Se ele percebe que isso aconteceu na vida do André Caramante, que aconteceu na minha vida, que está acontecendo agora do James Alberti, um colega lá do Paraná, que está escondido, porque também foi ameaçado de morte ao fazer uma cobertura jornalística, outros jornalistas vão pensar 2 vezes, porque isso traz reflexo não só na vida do jornalista, mas na família dele também. Desculpa, é que eu lembrei a minha filha me ligando, como ela ficou abalada, né? Então, afeta a família toda, né? Então,
Mas eu acho que há um germe aí por trás disso, que é a impunidade. Que é isso que eu estou falando, até estou sendo redundante, né? Que um potencial agressor, se ele vê que outros que agrediram, que censuraram, que mataram jornalistas, há vários casos no Brasil de jornalistas mortos, enfim, no exercício da profissão, se esses potenciais agressores veem que não aconteceu nada com o agressor, o cara vai medir as consequências e ver que vale a pena. Porque esses incômodos desses jornalistas, que eles vêm meter o bedelho nos meus interesses obscuros, né? Mas agora eu faço um desafio, né? Quer dizer, não é bem um desafio, mas uma sugestão. Imaginem, gente, o que seria... Imaginem o Brasil, enfim, qualquer país, sem uma imprensa livre, que possa investigar realmente e trazer à tona assuntos ou atos de corrupção que estejam lesando a sociedade. Imaginem o Brasil sem uma imprensa livre nas últimas 3, 4, 5 décadas, enfim. Vamos falar do período democrático, enfim, o que seria do Brasil. Façam um exercício e lembrem quantas boas, grandes reportagens que conseguiram mudar a realidade, conseguiram corrigir uma grande injustiça. Se não houvesse esse profissional de linha de frente, o repórter que se dispusesse a botar a cara para bater, ir a campo para investigar,